Boa noite e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião. Como fazemos sempre, vamos meditar na palavra de Deus para posteriormente estarmos orando e creio que conforme o Senhor tem nos orientado. Para isso eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro ou na carta de Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler versículo 2 ao 6, que diz assim: Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplica por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo disto. Aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, mais uma vez estamos reunidos para meditarmos e orarmos a respeito da Tua Palavra. Assim, ó Deus, rogamos ao Teu Santo Espírito que esteja ministrando no nosso coração, para que possamos servir não conforme aquilo que queremos, mas de acordo com a Tua vontade e Teus propósitos. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, a respeito desse trecho da Palavra de Deus, eu gostaria de meditar em 4 pontos que, apesar de ser do nosso conhecimento e só sermos exortados a praticá-los de forma contínua, mas creio que o Espírito Santo nos leva a meditarmos mais uma vez a respeito. O primeiro ponto que nós lemos diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Quando damos graças a Deus pela vida dos nossos irmãos, mostramos o nosso reconhecimento e damos graça pela salvação desses irmãos, por terem sido alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. E assim colocando a comunhão da igreja em um fortalecimento e crescimento constante. A palavra de Deus nos exorta a termos essa atitude sincera, onde o crescimento do amor é recíproco em Jesus Cristo, e esse ato é agradável ao Senhor, como lemos no Salmo 133, versículo 1 ao 3, quando o salmista diz: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. O outro ponto: fazendo sempre súplica por todos vós em todas as minhas orações. Nas palavras de Paulo, nós devemos dedicar um tempo a isso, segundo o guiar do Espírito Santo, a intercessão em favor dos nossos irmãos, pois a intercessão, ela abençoa, ela protege dos ataques de Satanás e ajuda a caminharmos debaixo do guiar do Espírito Santo. Além disso, é um preceito bíblico, ou seja, é uma ordem direta para orar pelos nossos irmãos, orar um pelos outros, visando o fortalecimento espiritual. E isso é um ato de amor e cuidado com o próximo. Então, vivemos por Jesus e através de Jesus. Então, devemos agir de acordo com os seus propósitos e direção. Então, precisamos agir da mesma forma que o Senhor Jesus o fez e continua fazendo. Como lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32, quando Jesus diz: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-lo, como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça.
E quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E também lemos em Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34. Paulo diz: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E só para lembrar, a nossa reunião de oração também tem essa finalidade: interceder pela igreja, interceder por todos os membros do corpo do Senhor Jesus Cristo. O terceiro ponto, Paulo diz: alegria em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho. Como vimos na pregação de domingo, ou seja, domingo de Páscoa, a respeito de que em Jesus nós nos tornamos uma nova criatura, uma nova pessoa, e assim com uma nova missão, que nos foi dada pelo próprio Jesus, pelo próprio Senhor. Como lemos nas próprias palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 ao 20, quando ele diz: portanto, ide fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Essa é a nossa nova missão. Não temos essa missão como uma imposição ou como um mandamento pesado, mas um privilégio que o Senhor nos concede para testemunharmos o seu grande amor e a sua grande misericórdia. Apesar de não a merecermos, o Senhor nos concedeu e assim nos capacitou pelo seu Santo Espírito para servi-lo em amor e gratidão. Amém? Um outro ponto que nós lemos no versículo inicial diz: Jesus, que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até a sua volta. É maravilhoso nós tomarmos consciência que, apesar de sermos falhos devido à nossa natureza humana, nós fomos resgatados e justificados em Jesus, através do seu precioso sangue que foi vertido no Calvário. O Senhor prometeu, e assim opera em nós, o aperfeiçoamento, que só Ele poderia realizar esse milagre. A nossa transformação em novas criaturas, a fim de servi-lo conforme os seus propósitos, e isso para cada um dos seus filhos. Fato que, quanto ao privilégio de servi-lo, que foi por ele mesmo nos concedido, devemos fazê-lo com responsabilidade, pois não servirmos a homens, mas servirmos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Como podemos reler nas palavras de Paulo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 ao 16, quando ele diz: por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas, sem discórdia, para que vos tornei filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo
eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Somos, então, instrumentos nas mãos do Senhor. Mas precisamos ter consciência de que, mesmo sendo instrumento em suas mãos, precisamos ter o cuidado com a nossa passividade nas mãos do Senhor Jesus. Ou seja, não somos instrumentos passivos, mas instrumentos ativos e afinados à sua vontade. Nenhum instrumento musical, por exemplo, emite um som harmonioso por si mesmo, mas ele o faz, ou seja, acontece através do instrumentista que elabora esse som. Nesse sentido, eu gostaria de meditar com os irmãos em 2 pontos muito difundidos nos dias atuais. Um deles, customização, e o outro, estagnação. Sendo, por definição, customização é o processo de adaptar, modificar ou personalizar um produto ou um serviço ou um sistema para atender a necessidades, preferências ou gostos específicos de um indivíduo ou de um grupo. Significa tornar algo único, atribuindo características pessoais. O outro termo, estagnação, por definição, é a paralisação, falta de movimento, progresso ou evolução em um processo. Pode ser em economia ou mesmo na vida pessoal. Refere-se a um estado de inércia, onde não há crescimento significativo ou sensação de vida parada, que tem como sinônimo, pode ser pausa, paralisação, inércia, repouso ou estancamento. São definições que a gente pode encontrar em qualquer dicionário. Mas, trazendo esses conceitos para as nossas vidas espirituais, vamos pensar um pouquinho a respeito. Como temos aprendido, a palavra de Deus nos exorta a tomarmos o cuidado de customizarmos o Evangelho de Jesus, nos apegando apenas a alguns versículos da palavra de Deus para satisfazer as nossas necessidades pessoais ou a nossa vontade terrena e carnal. E também a superarmos a estagnação, ou seja, a nossa falta de progresso no nosso crescimento espiritual, isso através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E isso o fazemos pela fé que o Senhor mesmo nos concede e assim nos capacita para servi-lo. O Senhor deseja o nosso progresso na sua obra continuadamente, ou seja, a nossa renovação diária e constante restauração espiritual interior, mesmo diante dos desgastes físicos ou desafios externos. Como nós podemos ler na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13 ao 18, quando Paulo diz: todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco, pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja desgastado, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o nosso olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas.
Então não podemos ficar vivendo as experiências do passado, mas vivendo novas experiências através do nosso relacionamento constante com o Senhor Jesus. E tomando para nós a mesma atitude do apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 16: Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prosseguimos na medida da perfeição que já atingimos. Se o apóstolo Paulo deixou escrito, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito. A pergunta que devemos fazer é: nós já alcançamos a perfeição? Ou, com afinco e sinceridade, estamos buscando o guiar do Espírito Santo, a fim de realmente alcançarmos os propósitos do Senhor para os quais o Senhor nos chamou? Cada um responda para si mesmo. Um outro trecho da palavra de Deus que podemos meditar nesse sentido está em Josué, capítulo 1, versículos 6 ao 9, que diz: Esforça-te e sê corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvieis dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste de tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Então, frisando na última frase desse trecho que nós lemos, nós vemos o segredo a ser seguido: agir na presença de Deus. E como lemos em Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus está conosco todos os dias, até o final do tempo. Jesus é, em todo o tempo, sempre presente conosco. E esse é o segredo atual: viver na presença do Senhor Jesus. Ele quer, e nós precisamos nos ater a isso. Viver na presença, na dependência do Senhor Jesus. Amém? Um fato que nós não podemos esquecer, não devemos esquecer, é que o Senhor está fazendo através das nossas vidas, o seu servo, ou seja, a sua igreja. Devemos mostrar a todos ao nosso derredor como o Senhor é maravilhoso e quanto o seu amor é imensurável. O quanto ele cuida dos seus amados. O zelo do Senhor é como a luz do sol, não pode ser contida de forma alguma. E creio que esse proceder é o que o Senhor Jesus espera de nós. Isso fica claro na exortação de Paulo a Timóteo, lá na sua primeira carta, a Timóteo, capítulo 4, versículos 14 a 16, quando ele diz: Não deixeis de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o teu progresso.
Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Dessa forma, salvará tanto a ti como os que te ouvem. O nosso progresso, ou seja, o nosso crescimento espiritual, deve ser visível. Isso não para nos gloriarmos, mas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e exaltado. Então, a customização e a estagnação na nossa dependência do Senhor Jesus precedem o retroceder. E esse é um risco que a igreja não pode correr. Nós não podemos correr esse risco. Precisamos exercer a fé, e a fé que o Senhor Jesus, autor e consumador, ou seja, que criou e concluiu em nós a sua fé. Então, vivamos na crescente dependência de Jesus em todo o tempo, num crescimento constante, conforme as palavras do autor da carta aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, quando ele diz: mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Paulo também chama a atenção das igrejas da Galácia, quando os cristãos voltarem ao jugo da escravidão dos costumes. Isso nós lemos em Gálatas capítulo 5, versículos 6 ao 9, quando Paulo diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Correis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim e não vem daquele que vos chama? Com um pouco de fermento, toda a massa fica fermentada. Esse é um outro alerta quanto às influências, ou seja, a customização da nossa fé, às quais estamos sujeitos em nossa caminhada espiritual. E o grande risco que corremos da estagnação é nos acostumarmos a ela. Um exemplo bem particular da nossa igreja, quando uns meses atrás, um carro com problemas mecânicos foi deixado parado bem em frente à nossa porta, à nossa entrada. No começo nós estranhamos, mas depois nos acostumamos e nem mais notávamos aquele carro. Mas isso não pode acontecer com a nossa vida espiritual. Não podemos acostumar com aquilo que não é normal. Nós temos que ficar atento e sempre progredir, sempre crescer em direção aos propósitos que o Senhor tem para nós, aos propósitos pelos quais o Senhor nos chamou a ser cumpridos em nossas vidas. Precisamos estar atentos. Amém? É nesse sentido, convido a todos a orarem por si mesmo, por cada irmão, ou seja, pela igreja, que busque constantemente o perfeito propósito de Jesus para as nossas vidas. Cada um para as suas vidas e, num conjunto, para as nossas vidas como igreja. Amém? Então, eu convido a todos a orarem nesse sentido. Vamos orar em nome do Senhor Jesus e que a paz esteja com todos.